Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje você vai aprender a criar logos e símbolos a partir da fusão de grids circulares aqui no Illustrator, como nesse exemplo aqui, onde eu criei uma tocha utilizando esse conceito da fusão dos grids circulares. Então foi um conceito minimalista, mas que ficou um resultado bem legal e nós vamos fazer juntos nesse exemplo. Então a primeira coisa que iremos fazer é criar um arquivo padrão no tamanho de 1920 por 1080 pixels e em seguida você vai conferir se a sua barra de ferramentas aqui do lado esquerdo está no avançado. Para isso é só vir aqui em janela, barras de ferramentas e clicar aqui na opção avançado caso o seu não esteja nessa opção, beleza? Depois que você fizer isso, você vai vir aqui na ferramenta segmento de linha e pressionar com o botão esquerdo e vai selecionar essa ferramenta grade polar, que é a ferramenta que nós iremos utilizar para fazer o grid circular. Depois de selecionar, você vai vir aqui novamente e dar dois cliques em cima dessa ferramenta e vai aparecer essa caixinha. Aqui nós iremos colocar o número de divisores concêntricos em 8 e o número de divisores radiais 0. Beleza? Uma coisa importante a se ressaltar é que quanto maior for o número de divisores concêntricos, que são as repetições de círculos no grid, mais detalhes você vai conseguir fazer no seu logo. Mas como eu estou trabalhando aqui com um conceito mais minimalista, 8 já é suficiente. Depois disso eu vou clicar aqui em OK e agora eu já posso criar o meu grid, mas para isso eu vou pressionar a tecla Shift, vou dar um clique aqui e vou criar aqui arrastando com o botão esquerdo do mouse. Eu estou pressionando a tecla Shift para que ele crie um círculo perfeito aqui no meu grid. E eu já tenho aqui o formato que eu quero, vou colocar ele aqui um pouco para o meio e agora eu vou pressionar aqui a tecla Alt e vou duplicar dando um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastando para o lado. Vou pressionar também a tecla Shift para que ele arraste de forma reta e perceba onde eu vou colocar aqui, eu vou encostar ele nesse círculo menor. Perceba aí que eu encostei aqui, vou até aproximar para vocês verem. Para aproximar é só apertar Ctrl+. E perceba que aqui está colado tanto desse lado quanto desse outro lado. Essa vai ser minha referência. Agora eu vou vir aqui embaixo e colocar ajustar na tela. Agora eu vou duplicar mais uma vez um desses grids porque eu vou precisar de 3. Então vou selecionar e apertar aqui o famoso atalho Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar. Agora eu vou pegar essa nova forma e vou arrastar um pouco aqui para baixo e vou aproximar aqui com o Ctrl+, para mostrar para vocês onde ela vai ficar. A minha referência serão esses dois círculos pequenos aqui do meio que estavam nos grids que eu já havia feito. Então eu vou pegar essa nova forma e vou encostar ela exatamente em cima. Perceba aí que eu estou encostando aqui a borda do círculo maior na borda do círculo menor do grid que eu já havia feito. Dos dois lados eu fiz isso e aqui já está certinho do jeito que eu preciso. Então perceba aí como ficou o grid e aqui eu tenho o formato que eu vou trabalhar aqui no meio para fazer a tocha, no caso aqui a base. Agora eu vou vir aqui embaixo e ajustar na tela. Vou selecionar todos esses objetos, vou vir aqui em cima na espessura do traçado, vou colocar 0,25. Em seguida eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui na opção desagrupar uma vez, vou clicar novamente com o botão direito e vir aqui em desagrupar mais uma vez. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou aproximar com o Ctrl+, e eu vou excluir esses círculos pequenos aqui, porque eu não vou precisar deles. Eles foram apenas como marcação e referência. Eu vou precisar apenas desse formato aqui. Agora eu vou apertar Ctrl-, vou selecionar todos os objetos e apertar aqui Ctrl+G para agrupar. E perceba aí que eu já tenho aqui uma forma única. Agrupando, ele não vai sair aqui da posição para que o grid fique perfeito. Se esse conteúdo está sendo relevante para você até aqui, se está te ajudando de alguma forma, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para ajudar outras pessoas, beleza? Uma dica que é sempre válida é você imprimir o grid para você desenhar no papel e buscar formas interessantes para você estar criando os seus logos. Aqui eu já tenho uma ideia do que eu ia fazer, porque eu já mostrei até no início o exemplo para vocês, então eu não preciso fazer aqui no papel, eu vou fazer direto no Illustrator.
Vou apertar Ctrl+ aqui para aproximar e dar o destaque para essa forma central, que é a primeira forma que eu vou trabalhar. Agora eu vou selecionar esse grid que já está agrupado, vou vir aqui do lado na ferramenta Construtor de Formas e dar um clique nela. Em seguida vou vir aqui em cima nas cores alternativas, dar um clique aqui e vou selecionar aqui um cinza. Depois que eu der um clique, eu posso dar um clique aqui na prancheta e agora eu posso começar a desenhar aqui o formato. Então eu vou começar aqui de baixo, vou dar um clique com o botão esquerdo e simplesmente arrastar para pegar aqui as formas que eu quero. Você pode ir arrastando e fazendo igual aí no seu Illustrator para você ver como funciona. E aqui eu vou fazer todo o envoltório, pegando cada forma para fechar aqui esse primeiro formato. Depois eu vou soltar aqui o botão do mouse. Mas você vai perceber que vão ficar algumas falhas aqui. Então eu vou aproximar apertando Ctrl+. E nessas falhas que ficaram aqui, como vocês podem ver, é só arrastar com o botão esquerdo do mouse pressionado. E fazendo isso em todas as falhas, ele vai ajustando. Clique e arraste por cima dessas pequenas falhas. Se você errar, como eu fiz aqui, é só apertar Ctrl+Z e vir aqui e ajustar. Perceba aí que é bem simples e você vai fazendo aqui em todas as falhas até ficar perfeito. Então nessa parte você precisa ter um bom olhar aí para você ver se não tem nenhuma falha, para que o seu logo fique o mais perfeito possível. Agora eu vou afastar um pouco aqui e vou trabalhar na outra forma aqui, como vocês viram no exemplo. Então vou selecionar novamente aqui o meu formato, vou vir aqui na ferramenta Construtor de Formas, agora vou dar um clique aqui em cima e vou arrastar aqui para fechar até o outro lado. Vou aproximar para ver se não tem nenhuma falha, nesse caso não ficou nenhuma falha. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, clicando e arrastando e desenhando como eu quero que fique o meu logo. E para finalizar vou fazer aqui essa parte de baixo, dando um clique e arrastando nela, para que fique aqui esse formato parecido com um V. E aqui já temos a base da tocha, como vocês viram no exemplo. Agora, para finalizar, eu vou aproximar apertando Ctrl+, e vou fazer aqui o fogo, a chama da tocha. Para isso é bem simples, é só selecionar essa forma, vir aqui no construtor de formas, clicar nele, e aqui dar apenas um clique nos formatos que eu quero. Então eu quero esses quadradinhos aqui. Então cada quadrado que eu quero selecionar é só dar um clique que ele vai selecionar e fazer aqui o meu desenho. E aqui já está como eu quero. Vou afastar, apertando Ctrl- para vocês verem melhor. E perceba que ficou exatamente igual ao exemplo que vocês viram aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa forma que está agrupada e aqui com o botão direito eu vou vir na opção desagrupar. E agora já está tudo desagrupado aqui. Então perceba que no conceito aqui eu fiz a base, que é como se fosse a tocha. Geralmente você pode fazer aqui vários tipos de logotipo parecidos com aqueles brasões. Então aqui você pode utilizar essa parte de baixo e fazer letras, símbolos ou aquilo que você preferir. Mas aqui nesse caso eu aproveitei inclusive essa parte aqui de cima para fazer o fogo da tocha e ficou um efeito bem bacana. Bom, agora eu vou selecionar primeiramente essa forma aqui do meio, que é a base da tocha. Vou apertar a tecla Shift e mantê-la pressionada e vou vir dando cliques aqui em cada um dos quadradinhos que eu usei para fazer a chama. Depois que eu selecionar todos, eu vou apertar aqui Ctrl- para afastar um pouco e vou trazer aqui para o lado. E perceba que ele já está aqui. Agora eu já posso selecionar esse grid aqui de baixo e deletar. Lembrando que é sempre bacana você fazer uma cópia do grid para você utilizar na apresentação para os seus clientes. E perceba que já temos aqui o nosso logo. Agora eu vou selecionar esses objetos aqui, os quadradinhos de cima, e vou agrupar apertando Ctrl+G. Agora eu tenho duas formas principais, essa de baixo e essa de cima. Agora, para trabalhar nas cores do logo aqui, eu vou criar rapidamente um fundo, como o que vocês viram no início. Então já tinha feito aqui, vou apenas selecioná-lo, vou vir aqui e vou deixar trancado, vindo aqui na aba de camadas. Prontinho, agora eu vou selecionar aqui a parte de baixo do logo, mas antes eu vou ajustar aqui essa prancheta na tela. E com essa parte de baixo selecionada, vou dar dois cliques aqui no degradê. E aqui eu vou selecionar a ferramenta gradiente,
Aqui desse lado eu vou colocar um ciano. E desse outro lado aqui eu vou selecionar um azul. Dessa forma. Agora eu vou selecionar a parte de cima. Vou vir aqui no gradiente, só que aqui eu vou colocar desse lado um amarelo mais forte. E do outro lado eu vou colocar um laranja um pouco mais fraco. E vou mudar aqui para 90 graus. E prontinho, já tenho aqui meu logo. Eu posso selecionar tudo e apertar o atalho Ctrl G para agrupar. E aqui eu posso inclusive aumentar para vocês visualizarem melhor. E perceba que fica bem bacana. E você pode utilizar esse tipo de grid para fazer vários logos diferentes. E também para apresentar para seus clientes todo o conceito que você utilizou por trás do logo. Então é muito legal você mostrar o grid, você explicar o conceito por trás daquilo que você criou. Isso valoriza muito os seus projetos. E sempre vale a pena você estar treinando aqui na ferramenta do Illustrator, porque ela é uma das melhores disponíveis no mercado para quem quer seguir na área criativa. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Dá uma conferida aí na descrição porque podem ter outros conteúdos do seu interesse. Beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!